Olá, meus alunos. Tem acontecido alguns erros na hora de enviar o vídeo para o nosso canal, porque o vídeo ficou muito longo e carrega-se com prejuízo do som. Então, eu vou regravar o vídeo um pouco mais curto, mais objetivo, menos exemplificado, para ver se o vídeo fica pequeno e não temos prejuízo na hora de carregar. Então, nós estudaremos esta semana, a ideia de fatores de aumento e de redução. E vamos entender o que é esse fator e faremos também análise de algumas situações que envolvem a ideia de lucro e de prejuízo. Só recapitulando, o que é uma porcentagem? Nós vamos estudar bastante porcentagem, porque faz parte do lucro, do prejuízo e do fator de aumento ou redução, certo? Porcentagem é qualquer expressão matemática ou qualquer número escrito na forma centesimal, ou seja, dividida em 100 partes, ou ainda na forma fracionária n sobre 100, onde n é qualquer número real, ou a sua forma decimal, que é quando a gente divide, né? Então, bem, a porcentagem ela tá em tudo. Quando a gente vai no mercado comprar uma calça que está na promoção, queima de estoque, sempre aquelas promoções, elas falam sobre algum desconto. É claro que nós temos em mente o seguinte, que está tendo sim um desconto de 50%, 60%, até 80%, algumas lojas chegam a fazer, mas só que elas não sofrem prejuízo na questão de lucro. Dificilmente um dono de loja um comerciante vai fazer uma promoção, uma queima de estoque, onde ele vai sair perdendo, né? Tem ali, ele faz um cálculozinho com o fator de aumento e redução sobre o preço de compra e sobre o preço de venda para ver se vai ter prejuízo. Ele faz esse cálculo, nós vamos aprender a fazer agora. O que é o fator de aumento? Então, bem, o fator de aumento ou de desconto ou de acréscimo ou de decréscimos ou de inflação, de qualquer coisa que se ganhe ou se perca, é um fator onde se atualiza determinadas informações que constituem e que fazem parte a natureza da grandeza matemática, ok? É uma multiplicação, fator multiplicativo de uma grandeza, a fim de desenvolver a taxa percentual, é um número que tu obtém em cima do preço de compra e do preço de venda, mais a taxa que foi calculada. Vocês verão aí, por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, nós temos uma situação problema. Determinado produto sofreu um aumento de 10%. Então, percentualmente, a gente calcula da seguinte forma. Eu tenho que ter em mente o 100%. O 100% é o valor total, o preço inicial daquele produto, ok? Que também pode ser 100% representado por 1, porque 100% é 100 sobre 100. Dividido por 100, né, dá 1. Mais 10, ó. Valor total, 100%. Mais o aumento 10. Dividindo eles aí por 100, fica assim, ó, 1 mais 0,1. Você soma, que dá 1,1. Tanto faz 1,1, 1,10, 1,100, os zeros após a vírgula não tem valor significativo. Então, esse valor que eu somo a 1 inteiro é o meu fator de atualização, ok? De acréscimo. No caso, atualização de acréscimo. E o que é que faz com esse valor, professora? Bom, gente, esse valor aqui, que é o fator de aumento ou redução, ele é o princípio multiplicativo do aumento ou do desconto, tá certo? No caso, o produto custava R$10. Vamos imaginar, um produto custava R$10. Ele aumentou... me perdi aqui com minhas meninas fazendo zoada. Vamos imaginar que você tem um produto que custa R$10. Então, vai sofrer um aumento, você vai revender, e ele vai sofrer um aumento de R$5. Não se falando em dinheiro, mas em porcentagem. Ele vai sofrer um aumento de 10%. O produto custa R$10, ele vai sofrer um aumento de 10%. É essa situação aqui que a gente tá vendo, ó, para descobrir o fator de aumento, ó. Tem um produto, o produto custa 10, essa é a primeira situação. O produto custa 10, sofreu um aumento de 10%. Então, você tem, o preço não era 10, é o 100%.
mais o aumento de 10, então 100% mais 10%. A pessoa que comprar vai estar comprando 110%, né? Em cima do que tu compraste. Então, somando aí os decimais, ó, porque esses decimais surgiram desses aqui, divididos eles por 100. Vai dar 1,1. Então, o fator de aumento é 1,1. Então, bem, quanto é que eu vou pagar por esse produto, se ele aumentou 10%? O produto custa R$10, aumentou 10%. O fator de aumento é 1,1. 1,1 é o fator de aumento. Então, esse fator de aumento vai multiplicar o 10, que é o preço inicial. 10 vezes 1,1 vai dar igual a 11. Então, o produto que custava 10 e sofreu aumento de 10% vai passar a custar R$11. Eu vou repassar por R$11 o seu preço de venda. Certo? É para isso que serve o fator de atualização. Então, só recapitulando, o fator de atualização, ele vai multiplicar o valor inicial do produto. Dependendo do enunciado, se queira o valor de aumento ou redução sobre o preço de venda, então o valor inicial é do preço de venda, ok? Tem que ter atenção ao enunciado. Olha um exemplo aqui que eu pus para vocês, ó. Suponha que determinada mercadoria teve 2 aumentos consecutivos de 10%, ou seja, aumentou uma vez 10%, aumentou outra vez 10%. Isso equivale a um único aumento de quantos por cento? Olha como se faz esse cálculo, olha. Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte. Uma coisa que custa R$10, sofreu aumento de 10%, ele passou a custar 11, não é verdade? Aí sofreu outro aumento de 10%. Só que esse outro aumento não é em cima do valor inicial R$10. O que sofreu aumento foi o produto que custava 11, que passou a custar 11 depois do primeiro aumento, ok? Olha só como a gente faz para determinar um único aumento. Olha só. O primeiro aumento foi 10%, então o fator é 1,1. De onde saiu esse 1,1? Ora, 100%, que é um inteiro, mais 0,10 ou 0,1, que é os 10%. A gente viu aqui na tabelinha, ó. Vendo? 10%. Aumento de 10 é 100%, que é 1. 10% é 0,1 e dá 1,10 ou apenas 1,1, certo? Então, bem, esse é o primeiro aumento. O segundo aumento, 10% também. O fator também é 1,10. Então, o fator de atualização acumulado, como ele pediu um único aumento sucessivo, então é o acúmulo, tu vai somar. Então, o fator de atualização acumulado é considerado 1,1 vezes 1,1, que dá igual a 1,21. Perdão, eu disse somar. Você vai multiplicar esses dois aumentos sucessivos para dar um único aumento, ok? Isso por quê? Você vai multiplicar, porque o aumento não é mais sobre o valor 10, é sobre o valor aumentado. O segundo aumento é sobre o valor já aumentado, certo? Então, o fator de multiplicação é diferente para aumento e desconto. E a taxa percentual em ambos os casos sempre deverá ser feita na forma decimal. Bom, tu pode até fazer com ela na forma fracionária, mas tu tem que saber trabalhar bem a fração e no final saber que tem que dividir aquele resultado por 100. Já que está falando de porcentagem, ó, porcento, tem que dividir por 100 no final. Por isso que o ideal é sempre trabalhar com ela em decimal, certo? Então, tá aqui as duas, vamos aqui, eu já me perdi toda. Veja as fórmulas. Pronto, tá aqui as duas fórmulas do fator de aumento. Baixa um pouquinho aí, Lavinha, tá me desconcentrando. Então, bem, as duas fórmulas para os fatores de aumento e também de desconto ou redução. Olha, o de aumento é 1, que é o 100%, e esse 100% é o produto antes de sofrer qualquer alteração, mais a taxa aumentada. Se foi aumentado 1%, 2%, 3%, ok? Pronto, é esse daí que vai multiplicar o valor do produto lá e vai dar o valor final. É esse daí o fator multiplicativo para aumento. 1, que é o 100%, mais a taxa foi aumentada. Lembrando que ela deve estar em decimal, ok? O fator de desconto é para descontos, ok? Prejuízos.
é o 1, que é o meu 100%, só que como foi prejuízo, eu perdi, então é menos. No lugar de somar aquela taxazinha, 1%, 2%, 3%, eu vou subtraí-la do meu 100%, né? Vamos supor, uma coisa custava 100%, eu perdi 10% nele, eu não vou somar, eu vou subtrair. No caso, eu estou apenas com 90. 100 menos 10, 90. Então, o fator multiplicativo para desconto é dado pela diferença entre o 100% menos a taxa e a taxa, ok? Aqui tem um problema, ó, que eu coloquei para a gente ver, ó. Olha só. Já sabemos as duas, vamos aplicar a resolução de problemas. O salário mínimo no ano de 2015 sofreu um aumento de 8,84%. Deixa eu aumentar aqui para conferir se é isso mesmo. 8,84. Então, sofreu aumento. Qual vai ser o fator, a formulazinha do fator? A primeira, fator de aumento, tá vendo? A taxa mais somado a 1, que é o 100%. Então, bem, o salário mínimo de 2015 sofreu aumento de 8,84. Sabendo que o salário mínimo era de 724, quanto passou a custar em 2018? Então, olha, primeira coisa, determina o fator de aumento. O fator de aumento é 1 mais a taxa em decimal. 1 da fórmula mais a taxa em decimal. A taxa é 8,84. Ela em decimal fica 0,08. Então, vendo aqui no meio. Então, 1, que é a fórmula, que é o do 100 sobre 100, que é o valor todo, total. 1 mais 0,084, 884, dá isso daqui embaixo. 1,0884. É esse daí, 1,0884, o fator de aumento. E é ele que vai multiplicar o salário de 2017 para dar o resultado do salário de 2018. Então, a gente multiplica aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? O salário em 2017, 724, vezes o fator de aumento que foi calculado como? Somando 1 a taxa em decimal. Quando a gente multiplica, ó, dá o salário mínimo de 2018, tá certo? É assim que ele é calculado. É claro que esse fator de aumento é calculado em cima da inflação. É uma equaçãozinha que os ministérios e os representantes usam. Tem um exercício aí para vocês fazerem, com essa ideia do fator de aumento e do fator de redução, tá certo? Aqui é um pouquinho sobre lucro e prejuízo. Quando é que eu tenho lucro? Eu tenho lucro, gente, quando o valor de venda supera o valor de compra. Então, eu tive lucro. Tipo, eu vendi por 15 uma coisa que eu comprei por 10. Então, eu tive lucro de R$5, né? E como é que eu calculo esse lucro? Ora, o valor final, valor da venda, menos o valor inicial, o valor da compra, né? Então, bem, e quando eu quero dar a porcentagem disso? E não só o valor monetário, o valor em reais. A porcentagem é dada assim, ó, presta atenção. A porcentagem de lucro é dada pela razão entre o lucro em espécie e o preço da compra pela venda, ou preço de venda, perdão. Como assim, razão? Toda razão é uma fraçãozinha, gente, onde o numerador vai ser o lucro que tu tiveste com a venda. E o denominador vai ser ou o preço de compra ou o preço de venda, dependendo do enunciado da questão. Se a questão pedir qual a porcentagem de lucro em razão do preço de venda, então vai ser lucro dividido por preço de venda. Se a pergunta for qual a porcentagem de aumento ou de prejuízo em relação no caso de lucro mesmo, em relação ao lucro sobre o preço de venda, de compra, perdão. Então, vai ser dividido em cima do preço de compra. Tá aqui a formulazinha para vocês entenderem, ó. O lucro é calculado por 100 vezes, esse 100 é o 100%, valor total, o lucro dividido pelo preço de compra, se a questão pedir a porcentagem do preço de compra. E vai ser dividido pelo preço de venda, se a questão pedir sobre o preço de venda. Como é que eu vou saber qual das duas usar? Leia a pergunta com atenção. Nela vai dizer sobre o preço de venda ou sobre o preço de compra. Ok? Aqui tem um exemplo, olha só. Ao comprar uma mercadoria por 100 e vendê-la por 40, eu obtenho um lucro de R$40 e vendê-la por 140. Eu obtenho um lucro de R$40, certo? Então, aqui está calculado o lucro em reais. É a primeira etapa para obter o percentual de lucro. Então, bem,
Até aqui calculamos o lucro em espécie, mas como calcular a porcentagem do lucro sobre o preço de compra? Observe que eu pedi sobre o preço de compra e não de venda. Então, se é sobre o preço de compra, eu vou pegar o meu lucro e dividir pelo preço de compra. O preço de compra foi 100, ó, e não de venda. O de venda foi 140. Então, vai ser, ó, pela fórmula 100 vezes o lucro, 100 vezes 40, dá 4.000. Dividido pelo preço de compra. O preço de compra não foi R$100, vai dar 40%, ok? 4.000 dividido por 100 dá 40%. Pronto, é assim que a gente calcula. Dá para vocês fazerem. Do mesmo jeito, a gente calcula o prejuízo. O prejuízo a gente calcula fazendo também uma subtração. O preço de compra menos o preço de venda. E as formulazinhas, para calcular elas na forma percentual, é a mesma, estão vendo? Preço de venda multiplicado por 100, o prejuízo multiplicado por 100, dividido ou pelo preço de compra ou pelo preço de venda, dependendo da pergunta. Tá certo? Eu vou parar por aqui, acho que dá para vocês fazerem. Eu vou aguardar as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.